Abra sua Bíblia comigo, eu quero o livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. A partir do verso 8. Você achou? Diga amém. Diz assim o Senhor para nós essa noite. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhemos homens e saí e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmadas até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos nessa noite para ouvir falar de ti. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, ministra sobre nós para a glória e honra do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Nós, dentro da nossa campanha, nós estamos estudando as vertentes do nome de Deus, características reveladas ou reveladoras a respeito de como Deus trabalha, de como Deus opera. No primeiro culto eu falei a respeito de Elohim, uma expressão, né, que fala a respeito de Deus. Depois expliquei sobre Yahvé, a figura do Senhor, daquele poderoso, a estrutura do grande eu sou completa, né? Depois nós falamos de Jeová Jirê, o Deus que vê e provê. Falamos de Jeová Rafá, o Deus que sara, ou o Deus que cura. Falamos de Jeová Makadesh, ou Kadish, que é o que está escrito na sua blusa. A expressão Makadesh significa que santifica. Então, quando eu uso só a palavra em hebraico, que representa santidade ou santificação, é o que está escrito na sua blusa. Kadish é a palavra que representa a operação que ele faz. E hoje nós vamos falar de Jeová Nissi. E você leu aí no texto, Moisés declarando com a sua boca, com a sua própria boca: Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Então deixa eu começar contando essa história para você. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Moisés foi levantado por Deus com uma missão muito poderosa: retirar o povo do Egito e levá-lo ao cumprimento da grande promessa de Deus sobre a terra, que era estabelecer a nação de Israel sobre o seu próprio território. E você vê o quão difícil isso o quão forte é essa palavra, essa promessa de Deus sobre a vida deles, que eles guerreiam até hoje por causa daquele pedacinho de terra tão pequeno. A nação de Israel é menor do que o estado do Sergipe no Brasil. E está sempre tendo guerra, gente querendo tirar pedaço de terra deles.
E eles lutando, porque eles entendem que essa parte profética, essa parte da palavra, da promessa de Deus sobre ele, é algo tão glorioso que eles não podem abrir mão de jeito nenhum. Foi dado por Deus para o cumprimento de uma grande chamada que todos nós veremos. Porque quem é que vai viver na grande Jerusalém celestial aqui comigo? Então, a nação de Israel precisa ser preservada, o território de Israel precisa ser preservado para que a história se complete e a profecia se cumpra. Você está aí? Então, ele é comissionado a fazer ser responsável por essa trajetória. E Moisés então começa a conduzir essas milhares de pessoas nesse caminho. E aí a gente vai ver que durante esse início, houve muitas murmurações. Eles estavam ainda enraizados, sua alma enraizada no Egito. Reclamavam de tudo. Reclamavam que estava sol, reclamavam que de noite fazia frio, reclamavam que não tinha o que comer, que não tinha o que beber. Sentiam saudade dos alimentos ingeridos no Egito. Tinham saudade do alho, dos pimentões. Então o grande problema do líder Moisés no início era pacificar as murmurações, era acalmar o coração deles. Vocês estão apegados a coisas tão pequenas, a gente ainda tem uma jornada para cumprir, até a gente chegar nesse lugar de bênção que Deus tem para nós. Então, vocês estão se apegando a coisas pequenas, e aí as brigas eram enormes. A Bíblia vai dizer para nós que a primeira grande briga que teve, pastora Isaura contou essa história para nós, foi quando eles começam a dizer: precisamos beber água, e chega a cidade de Mara e aquelas águas eram amargosas. E aí é a primeira vez na Bíblia Sagrada que o Jeová Rafá se manifesta, sarando aquelas águas contaminadas, purificando aquelas águas para que eles pudessem beber, mesmo sabendo que Elim estava tão perto deles, com 70 palmeiras de descanso, fontes de água viva, para que eles se alimentassem e descansassem. Então foi o primeiro momento onde Moisés teve que intervir diretamente para que eles experimentassem de algo sobrenatural, para saciar um dos seus desejos, né? Da angústia da sua alma. E aí Deus interviu, por graça, por misericórdia, deu a eles a oportunidade de experimentar, de beber das águas. Mas essa história não acaba, eles continuam murmurando, continuam reclamando. Eu chego no capítulo 16 do livro de Êxodo, e mais uma vez eles dizem para Moisés: nós já caminhamos muito, estamos sem água, e estamos abatidos, aflitos. Aí Deus fala com Moisés assim: sai de Refidim um pouco, e vai no lugar onde eu vou te mostrar. Lá vai ter uma pedra, uma rocha. E aí Deus dá ordem para Moisés ferir a rocha. Quantos lembram da história? E Deus fez a água verter da rocha para que eles pudessem beber. Então Moisés se desloca do lugar original em Refidim, onde eles estavam acampados. Eu preciso que você abra a sua mente. Nós não estamos falando de uma quantidade de pessoas como nós. Nós estamos falando de milhares de pessoas. Então deixa a tua mente ir, para você alcançar a dinâmica desse negócio. Como que era problema? Tinha o pai, tinha a mãe, aí tinha um vovô, tinha uma vovó, tinha as crianças, tinham amigos, parentes, enfermos, mancos, doentes, que andavam devagar, que tinham dificuldade, fora os animais. Então, toda a dinâmica de andar com esse povo era muito complexo. Não era algo orquestrado, né? Ensaiado. Vamos agora, levantem todos e sigam. Imagina, ter que desmontar as barracas, prender os animais, botar os velhinhos para andar na frente devagar, e as crianças querendo correr. Imagina aí, irmão, como é que devia ser difícil. Porque a gente às vezes fala de Moisés com facilidade. Moisés era o líder. Meu amigo, eu não queria estar no lugar dele, não. Porque cuidar de vocês dá tanto trabalho. Imagina cuidar daquele povo todo no deserto. Sangue de Jesus tem poder. Deus sabe de todas as coisas e sabe quem Ele escolhe, né? E imagina essa dificuldade. Então, o povo todo sofrendo com a sede, reclamando. Aí você imagina Deus falar: desloca todo mundo.
sai todo mundo, né? Para poder beber água. Não, ele desloca só Moisés. Ele diz: vai você, sai do acampamento em Refidim e vai até a pedra que eu vou te mostrar. E lá você fere a rocha e a água vai verter. Então Moisés se desloca, vai. Nesse intervalo, a Bíblia vai contar para nós, no capítulo 17, a partir do início do versículo, ele experimenta do sobrenatural de Deus, a água vertendo na rocha, e vem Moisés todo feliz e contente. Quando ele chega perto do acampamento, ele percebe que o acampamento está cercado, que o inimigo se instaurou para invadir o acampamento dos hebreus. Era a primeira vez na história dessa transição, da saída do Egito em direção à conquista da terra prometida, que eles enfrentam uma batalha armada. Até então a briga era só de conceito. Eu gostava do alho, eu sinto falta do alho do Egito. Porque no Egito a gente tinha isso. Porque agora é tudo deserto. A guerra, o embate que Moisés lidava até aquele momento era só de falatório, era só de murmuração. Agora Moisés depara com uma guerra verdadeira instaurada. Ele observa todo Israel, todo o arraial, né, em Refidim, cercado por inimigos. Lê comigo, por favor. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhemos homens e sai e peleja contra Amaleque. Então olha aqui para mim. Era tudo novo para Moisés, sim ou não? Sim. Primeira experiência de guerra dentro do deserto, com uma multidão de pessoas que não foram treinadas para a guerra. Por quê, pastora? Porque você lembra da história. Saíram debaixo de uma ordem de Deus, quando Deus ordena que eles selem as portas e os umbrais com sangue, que o anjo da morte ia passar. Eles passam a ceia em família, comem a ceia da Páscoa às pressas, e quando eles escutam o som, eles saem correndo e vão se reunir de frente ao Mar Vermelho, na experiência de abandonar o Egito de uma vez por todas. Então, ninguém foi organizado, ninguém foi treinado, não foi dividido. Você vai guardar, você é o que usa a espada, você é o que faz a comida, você é o que cuida das crianças. Por quê, pastor? Porque eles estavam na dependência de Deus. Você está aí? Eles precisavam dos sinais que Deus mandasse. Então tudo era debaixo da ordem. Agora vai. Aí eles levantavam e iam. Agora para. Aí eles paravam. Então, quando Moisés olha e vê um acampamento cercado pelos amalequitas. Quantos já ouviram essa expressão? Os amalequitas eram o povo, né, que era regido por Amaleque. Quem que era Amaleque? Alguém aqui sabe? Quem que era Amaleque? Amaleque era neto de Esaú, filho de Eliefaz. Então, você lembra da história? O que o Esaú fez que estragou a vida dele? O que o Esaú fez que estragou a vida dele? Conta essa história para mim. Ele vendeu a primogenitura. O Jacó, em troca de um prato de lentilha, compra a primogenitura do Esaú. E ele então perde a oportunidade de ter a bênção do pai, né, para se tornar um escolhido, para cumprir os propósitos. E aí automaticamente, ele fica marcado, não só ele, toda a sua casa e a sua geração. Por quê, pastora? Porque abriram mão do cumprimento da palavra, abriram mão daquilo que Deus tinha para eles, por conta de questões pessoais e particulares. Então deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Muito cuidado com as suas escolhas. Muito cuidado. Não pensa no hoje, não. Pensa no que você pode acarretar para as suas gerações.
Porque o erro do Esaú fez com que o seu neto se tornasse inimigo de Israel. O erro de Esaú fez com que o seu pai e o seu filho Elifaz e o seu neto Amaleque se tornassem inimigos da nação de Israel, dos hebreus, e não participantes, colaboradores da bênção. Quando Moisés olha e vê que Amaleque está lá na frente, governando toda aquela tropa, o que Moisés entende? O que Moisés entende? Meu Deus, os que nos cercam tinham tudo para fazer parte da nossa história. Os que estão nos cercando para nos destruir, tinham tudo para viver a promessa que estamos vivendo. Por que, pastora? Porque estava dentro da genealogia do Deus de Abraão, do Deus de Isaac. O Deus de Isaac, o papai Isaac teve Esaú e Jacó. Estava embutido ali, era para dar sequência, mas o Esaú vendeu. O Esaú abriu mão, o Esaú disse: eu não quero. O que me adianta a primogenitura se eu vou ficar com fome? Cuidado, querido, que às vezes você está matando a sua fome e jogando a tua geração no abismo, provocando com que os teus descendentes sejam inimigos de Deus. E aí o Moisés observa e percebe claramente que o Amaleque estava ali e tinha um propósito específico, que era destruir, que era se apossar daquilo que estava debaixo do povo de Deus, da bênção instaurada de Deus sobre o povo. Por quê? Porque o seu avô Esaú perdeu a bênção, e o sentimento era: meu irmão me roubou. Você lembra da história? Meu irmão me roubou, meu irmão me defraudou. Então aquele sentimento de resgate, de lutar por aquilo que não mais te pertence. Deixa eu dizer uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus: nós temos um Deus que perdoa. Nós temos um Deus que nos ama, que nos justifica. Mas, amigo, Deus não negocia com pessoas que abrem mão daquilo que Ele tem como projeto. Por quê? Porque é nossa escolha decidir em qual caminho pisar. Só tem 2 caminhos, Ele mesmo diz: ou você segue o da bênção, ou você vai seguir o da maldição. A escolha é sua. E os descendentes de Esaú escolheram o caminho da maldição. Então acompanha a Bíblia comigo. Então ele diz: ordenou Moisés a Josué: escolhemos homens e saí a peleja contra Amaleque. Então ele diz para Josué: agora você será o líder da guerra. Junta os homens aí, pegue as espadas, as armas que nós temos e vai para a guerra. Qual era a estratégia? Qual era o combinado? Como que se guerreia? Como que se luta? Não tinham estratégias. Ninguém tinha pensado nisso. Eles foram pegos de surpresa. Você está conseguindo me alcançar? Então Moisés olha para Josué e diz: eu estou te designando agora como comandante do exército de Israel. Se vira nos 30. Cada um com seus problemas. Moisés diz para ele: alguém precisa descer e ir à espada. Alguém precisa descer e guerrear a espada. E eu escolhi você, Josué. Você é forte, você é inteligente, você é sábio. Vai você. E aí Josué então começa a organizar os homens para ir para a guerra. Aí continua lendo o texto comigo. Ordenou Moisés a Josué: escolhemos homens e saí e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro do monte, a mesma coisa, da montanha. Então Josué foi para a batalha, era guerreiro, foi guerrear a espada junto com os outros homens. Moisés sobe o monte e leva Arão e Ur com eles. Então no primeiro momento, qual que era a função do Moisés? Qual que era a função do Moisés? Está ali intercedendo pelo povo.
do lugar onde Moisés estava, ele via toda a guerra, toda a batalha travada. Do alto do monte ele enxergava perfeitamente como as coisas estavam acontecendo. Então ele fica lá de cima olhando para que ele pudesse interceder a favor do povo de Deus, interceder para que a guerra fosse favorável. E ele diz: eu levarei o meu bordão. O que é o bordão? Vocês estão aí? O cajado que ele tinha na mão, ele leva com ele. E aí ele estende as mãos assim, segurando o cajado, e fica com as mãos levantadas, num sinal de intercessão sobre Israel, num sinal de que ele, como líder, estava guardando, estava orando, estava buscando a Deus por Israel, consagrando aquele momento de guerra, para que desse tudo certo a favor de Israel. E a Bíblia vai dizer para nós que ele levará o Iur com ele. E chega um determinado momento que ele está com os braços estendidos por muito tempo assim, que o braço começa a pesar. Ele começa a ficar cansado. Então ele vai abaixando o braço. Até que o momento ele relaxa o braço. E nesse momento ele começa a observar, porque da posição que ele estava, ele via toda a guerra, que exatamente naquele momento em que o seu braço afrouxa, os amalequitas começam a invadir Israel e prevalecer sobre Israel na guerra. Soldados são mortos. Eles começam a invadir e se apropriar de uma grande parte daquela guerra. Então Moisés entende que era extremamente importante que ele mantivesse suas mãos levantadas. Então ele levanta outra vez. Só que aí ele percebe o seguinte: vai cansar uma hora de novo. Vai cansar uma hora de novo. E nós não podemos correr o risco de Israel perder. Na fraqueza dos meus braços, Israel perder a guerra. Põe a foto para mim, Felipe, por favor. Olha lá. Observa que no desenho o povo está guerreando lá embaixo. Moisés é esse aqui do meio de cabecinha branca. Eles observam uma pedra e levam Moisés para essa pedra. Moisés se assenta nessa pedra, continua com seus braços levantados. Só que o que ele faz? Arão e Ur, um de cada lado, aperta o braço levantado dele para que ele não desmonte. Então não tem espaço para baixar. E eles ficam sustentando o braço de Moisés até o final daquela guerra, o tempo todo. Então ele se aproxima. Observa que no desenho dá para ver bem. Moisés com os braços levantados, um de cada lado. Aqui é muito mais fácil eu com a minha mão flexionada segurar o seu braço aqui, ó, porque eu não vou cansar, do que eu ficar sustentando ali no alto. Você pegou? Então eles arrumam um jeito de ajudarem Moisés a não flexionar os seus braços e manter os braços de Moisés estendidos, para que Deus pudesse dar a vitória a Israel. Continua lendo o texto comigo. Quando Moisés levantava, versículo 11, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes, até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio. Então, deixa claro que o Josué que estava lá embaixo guerreando teve vitória. E Moisés, Arão e Ur, que estavam no alto do monte, no papel da intercessão, também obtiveram vitória por conseguirem estabilizar os braços de Moisés e assim render a vitória a Israel. Então deixa eu começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Não importa o lugar que você esteja. Alguns são chamados especificamente para ir à frente da batalha, guerrear com a espada de perto, eliminar os inimigos. Deus chamou você, te habilitou para você guerrear de perto. São os libertadores, são aqueles que vão partir para a guerra de perto, mas outros foram chamados para o cume do monte. Não existe guerra
Não existe vitória nessa guerra se uma das duas partes falharem. Então deixa eu dizer para você, você pode ser muito bom a fio de espada, mas se não tiver ninguém no alto do monte, a vitória não vem. Você precisa de homens e mulheres intercedendo pela tua vitória. Você precisa de homens e mulheres orando a Deus para guardar a tua vida, te proteger, te dar sabedoria, para que você vença os seus inimigos. Oh amigo, eu me lembro perfeitamente de todos os momentos que eu tive que ir à batalha, e todas as situações que eu vivi, o que eu passei, quantas pessoas estavam no monte orando por mim, quantas pessoas estavam cobrindo pela minha vida. Não tem guerra, não tem vitória sem intercessão, não tem vitória sem cobertura, não tem vitória sem oração. Você precisa ter gente com o braço estendido sobre a tua vida, dizendo: eu estou aqui, eu estou cobrindo você, vai, porque vai dar certo em nome de Jesus. E eles experimentaram de uma grande vitória, a primeira grande vitória da nação de Israel, que até então eles não tinham guerreado contra ninguém. E aí nesse momento, quando Moisés percebe que Josué vence os amalequitas à espada, leia aí comigo, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés. Quem disse? Quem disse? Yahvé, Senhor com letra maiúscula. Escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Olha aqui para mim. Depois que eles vencem a guerra, observa que durante a guerra Deus não falou nada. Durante a guerra Deus não falou nada. Deus só falou depois. Depois que eles venceram, Deus chama Moisés, o Senhor com letra maiúscula, o grande Yahvé, chama Moisés e diz para Moisés: escreve tudo isso que aconteceu num livro, num memorial, e mostra para o Josué. Por quê? O Josué não participou da guerra? O Josué não estava lá guerreando? Por que Deus manda Moisés escrever no memorial e mostrar o livro para o Josué? Porque muitas vezes, quando estamos lutando ao fio da espada, não conseguimos dimensionar a operação do sobrenatural de Deus. Quando nós estamos lá guerreando, olhando para os dois lados, vem inimigo de tudo que é lado, e você está concentrado em eliminar os inimigos e passar eles ao fio da espada. Você não sabe, amigo, que tem mãos estendidas no alto do monte sobre a tua vida. Você não consegue perceber que existe um mover no mundo espiritual, um governo, uma palavra liberada de vitória para você. Por quê? Porque você está concentrado na força do teu braço, você está concentrado no talento que Deus te deu, você está concentrado na disposição que você tem para guerrear. E aí Deus falou assim: anota tudo para o Josué ler e saber que ele é bom na espada, mas você estava no monte e eu entreguei a vitória a vocês. De vez em quando nós precisamos ler o livro da memória, para a gente entender que não é na força do braço. Você pode ser muito bom naquilo que você faz, se você não tem autorização da vitória, ela não vem. Você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas se não tiver cobertura, se não tiver gente cobrindo, orando por você, você não vai conseguir. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: aprenda a lutar em conjunto. Diga, porque sozinho você é presa fácil. Quantos aqui são como Moisés, Arão e Hur, são de ficar na intercessão, orando, cobrindo? Levante a sua mão. Quantos são aqueles que vão para frente da batalha com a espada? Levanta a sua mão. As nossas vitórias são enquanto nós estivermos fazendo isso juntos. A
partir do momento que começarmos a fazer isso separados, a vitória não virá. Deus não trabalha dividindo o corpo dele. Deus trabalha colocando cada um no seu papel para que vitória seja dada ao nome do Senhor. Então, Moisés é chamado a atenção de Deus para escrever esse memorial. Continua lendo comigo. Ele diz: eu vou riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha. Ele disse: Yahvé. Depois que ele monta o altar de pedras, o altar de libação. Você sabe o que é um altar de libação? É um altar que se monta com pedras, derrama vinho e azeite sobre ele, em sinal de consagração. E ele monta esse altar e diz para Deus: Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O que Moisés quis dizer com isso? No nosso conceito, na nossa língua portuguesa, quando a gente fala assim, isso é minha bandeira, eu estou dizendo, eu compro essa ideia, eu estou inserido nessa ideia. Bandeiras falam de coisas importantes e célebres. A bandeira demarca territórios, bandeiras são referenciadas por países, por nações e também por projetos. Grandes ideologias tiveram bandeiras que marcaram a história. A suástica durante a Segunda Guerra marcou a história. Todo lugar que você ia e tinha uma suástica, você já sabia. Estavam guerreando, né? Prendendo os judeus, caçando os judeus sobre a terra. Com bandeiras do comunismo, bandeiras, tudo que inspira ideias. São promovidos, bandeiras de luz demarcam territórios e separam pessoas por grupos, por etnias, por escolhas, por posições. É assim na realidade, é assim na guerra, é assim na diversão. As bandeiras dividem o estádio, de um lado umas, de outro outras, porque elas representam, cada uma representa uma coisa, uma ideia. Então, quando a gente fala de bandeira, nossa mente entende isso. Uma flâmula que marque algum ideal, que signifique algo importante. E por muitas vezes que a gente compra essa ideia, né? A gente aqui tem bandeira de Israel, bandeira de Jerusalém. Quando você entra aqui na igreja, você já sabe, ó, o pessoal de lá gosta de Israel. Por quê? Porque a bandeira está aqui marcando o território. A bandeira está aqui mostrando aquilo que nós vimos, cremos. Fica exposta. Quando você vai numa cerimônia de cunho grandioso, né? Eles levantam no macho a bandeira do Brasil. O hino é cantado diante da bandeira. Por quê? Porque a bandeira tem esse simbolismo, né? De marcar, de deixar claro a quem ou ao que nós estamos seguindo, servindo ou adorando, se assim for o caso. Você tá aí? Então, quando eu escuto Moisés falando, o Senhor é minha bandeira, parece que ele está dizendo assim: eu estou comprando a briga desse cara. Esse é o cara. E eu vou dar minha vida por essa flâmula. Eu vou dar minha vida por essa bandeira. Eu vou dar minha vida por esse estandarte. Quando na verdade, em nenhum momento, a intenção de Moisés foi essa. Por que, pastora? Porque ele já tinha dividido dentro do povo de Israel as tribos. Cada tribo tinha uma flâmula, uma bandeira que representava a tribo, né? Uma característica, um desenho que simbolizava a tribo. Moisés não queria mais uma bandeira sobre o povo de Deus. Moisés não queria mais alguma coisa que aparentasse mostrar a quem ele seguia ou servia. Por que, pastora? Porque as bandeiras demarcam. Enquanto a gente tiver essa visão separatista, porque entenda, querido, na autoridade do nome de Jesus, o nosso Senhor, o grande Yahvé, não é o Deus de uma bandeira. Ele não é o Deus da catedral.
Ele não é o Deus da Assembleia de Deus. Ele não é o Deus da Universal. Ele não é o Deus da Metodista. Ele é Senhor de todas elas. Por que, pastora? Porque não tem bandeiras que demarquem territórios no reino. Ou você serve ao Senhor, ou você não serve. Não existe demarcações. A gente gosta de enaltecer onde a gente está. Você gosta de dizer, eu amo a minha igreja. Não tem problema nisso. Mas Deus não nos chamou para defendermos flâmulas. Deus não nos chamou para defendermos bandeiras. Ele não precisa de advogados. A igreja, a noiva não precisa de advogados. Ele nos chamou para entendermos que somos todos uma só coisa. E enquanto a gente não entender isso, a gente nunca vai conseguir alcançar Deus na totalidade. Deus não habita num lugar ou no meio onde nós delimitamos ou dividimos aquilo que Ele diz que é só dele. O reino, a noiva, o corpo, chama lá do jeito que você achar melhor. Mas precisamos entender e temos maturidade para entender. Ele é o justo juiz. Ele não quer que eu venha defender a catedral. Ele não quer que eu venha defender a bandeira. Ele não quer que eu fique brigando para defender aquilo que eu acredito. Não foi isso que Moisés disse quando chamou ele de Yahvé Nissi. O que ele estava querendo dizer, pastor? Ele estava dizendo para mim e para você nessa noite. Eu sei que o Josué ficou firme com a espada na mão lá embaixo. Eu sei que eu fiquei aqui em cima com as duas mãos estendidas, não foi fácil, porque se não fosse a ajuda do Arão e do talvez eu não teria conseguido. Mas de toda essa experiência que nós passamos aqui em Refidim, a única certeza é: Deus, o grande Yahvé, é a flâmula de vitória sobre a vida daquele que obedece. É a bandeira de vitória sobre a vida daquele que crê no poder do seu nome. Não era um pedaço de um território, não era um tipo de povo. Estava falando do próprio Deus. Quando ele diz, Yahvé é a minha bandeira, ele estava dizendo, o Senhor é a flâmula da minha vitória. Então, em todo lugar que eu for andar, que eu for caminhar, que eu for viver, as pessoas não vão enxergar o nome da minha denominação. As pessoas não vão enxergar as minhas ideias que eu defendo. As pessoas precisam enxergar a flâmula da vitória que me segue. Para você poder contar o seu testemunho, para quando as pessoas se aproximarem de você e dizer, amigo, como você mudou? Eu conhecia você antes, eu estou conhecendo você agora, como que você mudou? O que fez essa mudança? Você não vai dizer, amigo, eu sou bom na espada. Você não vai dizer, eu sou homem de oração de submonte. Qual que vai ser a sua resposta? Yahvé Nissi, o meu estandarte de vitória é Ele que governa a minha vida, Ele que me ajuda em todo o tempo para viver uma vida transformada e poderosa. Aplauda ao Senhor. Eu anotei aqui, ó. Deus nunca irá se manifestar na totalidade para nós enquanto acharmos que Ele divide território, coisas ou pessoas. Por quê, pastora? Porque eu não tenho que ver. Eu tenho que aprender a ver a vitória do meu irmão enxergando a mão de Deus. Você tem que aprender isso de uma vez por todas. Você pode ser um exímio jogador de futebol, mas toda vez que você estiver no campo jogando e você tiver consciência de quem é o teu Senhor, a glória é dele. Por quê, pastora? Porque esse é um entendimento do povo que nasceu debaixo da obediência do Senhor. Por que Moisés declara isso? Porque quem estava guerreando era a descendência de Jacó contra a descendência de Esaú. Era a descendência dos que tinham a bênção contra a descendência do que abriram mão dela.
o que eles eram para Deus? Um só povo, filhos da geração de Isaque. Deus estava ali para todos, mas os descendentes de Esaú não o quiseram. Os descendentes de Esaú abriram mão de andar com ele. Os descendentes de Esaú seguiram o caminho da desobediência. Então Deus se manifestou com a flâmula da vitória para o povo que o seguia, para o povo que o obedecia. Eu vim aqui essa noite para dizer que o Yahvé Nissi, o Senhor que é a tua bandeira, vai vir essa noite sobre você, sobre a sua casa e sobre a tua família, para declarar aos quatro cantos, que amigo, que enquanto você estiver debaixo da obediência, enquanto você estiver fazendo aquilo que Deus ordenou você fazer, não tem derrota. A vitória é certa, porque Yahvé Nissi é a tua flâmula de vitória. Aleluia. Pessoas morrem por bandeiras, pessoas matam por territórios. Brigas acontecem em nome de Deus por bandeiras. E Deus está olhando e dizendo: até quando eles vão precisar entender que eu sou Jeová Nissi? Que eu tenho que ser a única flâmula, a única bandeira que vai simbolizar toda a história das suas vidas. A minha vitória é a vitória do Senhor. A história da minha vida resume aquilo que Deus tem manifestado sobre mim. Então, começa a raciocinar comigo. Quando que Jeová Nissi se manifestou? Quando o Yahvé Nissi se manifestou na Bíblia Sagrada em cima de outros personagens? Muitos personagens foram visitados por Yahvé Nissi. Quem que lembra de um? Chuta aí. Davi. Quantas vezes Deus chamou Davi e disse para Davi: vai na batalha, vai na guerra, porque eu estarei com você, eu vou te entregar essa vitória. Olha o Yahvé Nissi se manifestando. O Senhor é a minha bandeira. Ele está dizendo: Davi, não é porque você é Davi, é porque eu estou com você, Davi. Quando você foi lutar com os gigantes, não era você, Davi, era eu ali te dando a vitória, Davi, porque eu sou a flâmula da tua vitória, Davi. Eu sou o Jeová Nissi na tua vida. Foi assim com Gideão. Lembra da história do Gideão? Cheio de homens que ele convoca para a guerra. E Deus começa a tirar: vai embora os tímidos, vai embora os medrosos, vai embora, vai embora, vai embora. E vai dispensando, dispensando, até que Gideão fica com 300. Como que um grupo de 300 homens vai vencer o outro com quase 20 mil? Deus dizendo para Gideão: quem é que vai guerrear, Gideão? Quem é que vai guerrear, Gideão? Eu sou o Jeová Nissi, eu sou a flâmula da tua vitória, bandeira destinada a te entregar a vitória, Gideão. Só cumpre o protocolo, porque eu sou o Senhor que garante a tua vitória. Foi assim com Josué em Jericó. Vai lá, dá as voltas, toca o chofar. Mas eu, o Senhor, já estou te dizendo: as muralhas vão cair. Eu estou te entregando Jericó nas tuas mãos. Os muros caíram pela obediência. Os muros caíram pelo toque do chofar, pelas 7 voltas no último dia. 7 voltas no último dia. Mas Deus já tinha dito antes de tudo isso acontecer para Josué: Josué, eu sou Jeová Nissi. Se você vai no meu nome, a minha bandeira vai com você. O mundo espiritual reconhece, Josué, que tem uma flâmula de vitória atrás de você. Tem a participação, tem o selo da minha bênção sobre a tua vida. Abre lá comigo, por favor. Vamos ler 1 Coríntios. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 15.
57. Você achou? 1 Coríntios 15, 57 diz assim: graças a Deus que nos dá por intermédio de Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo está dizendo. Vamos glorificar a Deus. Vamos glorificar a Deus, porque Ele é a bandeira da nossa vitória. Ele é que nos garante a vitória. Amigo, quantas vezes você foi para a batalha com o seu coração apertado, com uma angústia tremenda dentro de você, você dizia para você mesmo: não vai dar certo, o negócio está ruim para o meu lado, as coisas não vão acontecer, parece que o mundo vai desmoronar, e do nada, veio um livramento, veio um escapar, veio uma porta que Deus abriu. Aí você olhou e disse: meu Deus, como é que isso aconteceu? Deus estava dizendo: eu sou o Senhor que te garante a vitória. Eis aqui, e a velhice sobre a tua vida. Aleluia. Anda mais para frente um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 2. Versículo 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em vitória. Olha o que o apóstolo está dizendo. Graças, porém, a Deus que em Cristo, que através de Jesus, sempre nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em vitória. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando você consegue entender isso, quando essa revelação vem até você, amigo, o medo tem que ir embora, a tua fraqueza tem que ir embora, a tua fragilidade tem que ir embora. Por quê, pastor? Não é você que vai vencer a guerra, Ele te conduz em triunfo, Ele te conduz em vitória, e a Vanici é a tua bandeira. Vamos terminar Isaías, por favor. 53. Versículo 5. Achou? Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Está falando de quem? De Jesus, profeta Isaías, revelando o Messias para Israel, falando de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras fomos. Vamos entender a revelação desse texto. Ele diz assim: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Você lembra da história do Calvário? Você lembra do processo que foi a cruz? Ele foi ferido na cruz. Precisava ter derramamento de sangue para ter perdão. Ele representava o Cordeiro Pascual, o sacrifício daquilo que era perfeito, santo, em favor de outros, em favor das ofensas, dos pecados, das transgressões. Aí ele continua dizendo: e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre. Então vamos entender esse pedacinho. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Raciocina comigo, amigo. Quem não tem paz, quem vive uma vida de ausência de paz, é um homem vitorioso? Quem tem uma vida baseada em momentos de extrema perseguição e dor, de extrema movido, né? Uma vida que são guerras incessantes, que não terminam. Esse homem pode se declarar um ser vitorioso? Não. Então lê esse versículo de trás para frente. Deus estava dizendo, estava sobre ele a paz,
Então, observa que quando o castigo que gera paz, que traz a paz sobre a minha vida e a sua vida, estava sobre ele. Toda conjectura, tudo que você precisa para ter uma vida de paz, estava sobre ele. O que a palavra está querendo dizer? Toda necessidade que imputa a vitória sobre você, que é o que gera paz na sua vida, que é o que gera calmaria em você, é você saber que você vai chegar, tem emprego, que tem comida em casa, que as contas estão pagas, que o seu filho está com saúde, que você não tem enfermidades, que o seu casamento é uma bênção, que os seus filhos são uma bênção. Isso é paz. Mas isso é movido por quê? Por um Deus que carrega sobre ele uma estrutura de vitória, uma estrutura que designa a vitória sobre a tua vida. E tudo isso, amado, estava sobre Jesus. Tudo isso estava sobre ele. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós essa noite? Nós hoje vamos ser visitados pelo Yahvé Nissi. Toda a estrutura que Deus opera, mostrando para o mundo espiritual, você não guerreia sozinho. Quando o diabo rir de você e disser para você, quem é você? Você diga para ele, eu não sou nada não. Mas olha o tamanho do Yahvé Nissi. Olha aquele que garante a vitória sobre a minha vida, no nome santo de Jesus. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Por que tudo dá certo para você? Não é porque você é bom da espada, nem é porque você é bom de subir o monte para orar. É porque tem uma bandeira que é vista no mundo espiritual, que determina a vitória sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que ele diz aos obedientes, aos servos, aqueles que o seguem, ele é que diz, vai, porque eu já entreguei os inimigos na tua mão. Vai, conquista a terra, porque é um tempo novo que está chegando. Não é porque você é bom o bastante, não é porque você tem habilidades 1000, não é porque você defende um tipo de território ou outro. Nada disso nos garante uma experiência de vitória. A única coisa que te garante essa experiência é saber que o Yahvé Nissi é a tua cobertura, que o Yahvé Nissi é aquele que representa a marca da vitória sobre a tua vida, no nome poderoso de Jesus.